Tudo bem com você? É um prazer estar aqui mais uma vez neste canal, no canal da Igreja do NASPC, também compartilhado no canal da Igreja Adventistas Brasil, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um prazer estarmos juntos para começar uma nova temporada da lição da Escola Sabatina. E este trimestre nós começamos um novo tema após estudarmos tão profundamente o livro de Isaías, onde ali apresentava o livro e a lição Consolo para o povo de Deus. Esse trimestre nós vamos começar um novo tema também muito bonito, chamado A Promessa, a Aliança de Deus com o seu povo. E eu quero mostrar para você aqui a lição deste trimestre, o nosso guia de estudos para você que nos acompanha. Esta é a lição da Escola Sabatina, ou também o nosso guia de estudos A Promessa. Você pode adquirir este material no site cpb.com.br, caso você não seja membro da Igreja Adventista e queira também acompanhar os estudos conosco. Eu tenho certeza que você será abençoado por este material. Também quero apresentar a vocês o livro que complementa o estudo dessa lição, chamado Pacto Eterno. É realmente um material falando da aliança, que você pode adquirir no mesmo site e complementará esse nosso estudo. Como você já sabe, desde o finalzinho da lição da lição anterior, sobre o livro de Isaías, nós estamos em época de pandemia, e então estamos gravando de casa, nesta nova ferramenta, para que você não deixe de ter todo o conteúdo disponível a cada semana no estudo da lição da Escola Sabatina. Eu quero pedir que você, neste momento, tome bastante atenção. Também quero desejar a você que Deus abençoe muito a sua vida neste novo período de estudos que estaremos aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar os convidados, mas eu também queria te lembrar de você seguir as nossas redes sociais. Siga o Instagram, Facebook, também siga o YouTube da Igreja, o NASP Engenheiro Coelho, o NASPC, e também siga as redes sociais da Adventistas Brasil, mas principalmente aqui no YouTube, não esqueça de ativar o sininho, tá ok? E você coloca ali as notificações para que você não perca nenhum dos vídeos a cada semana. Eu quero começar apresentando aqui o nosso primeiro convidado desta primeira lição, o pastor Emilson dos Reis. Pastor Emilson dos Reis foi durante muitos e muitos anos professor e diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, e o pastor Emilson, ele tem o privilégio agora de estar curtindo a sua aposentadoria desde o final do ano passado. Mas, pastor Lucas, agora sim ele vai começar a trabalhar, né? Pastor Emilson tem uma agenda lotada, atenderá muitas igrejas, vai atender bastante gente aí agora no seu período em que não tem mais essa função de professor oficial, mas certamente continuará lecionando. Pastor Emilson, obrigado por estar conosco, obrigado por aceitar o convite. Ok, Júlio, obrigado pelo convite aqui, cumprimento você, o Lucas também. Observando aqui, o Lucas está mais elegante. E eu estou mais velho também, né? Cumprimento a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no estudo de mais uma lição da Escola Sabatina. Obrigado, pastor Emilson, obrigado por aceitar o convite. O pastor Emilson foi o meu professor na graduação de teologia. Nosso, Júlio, nosso professor. Pastor Lucas, eu ia dizer isso agora. E também foi professor do pastor Lucas Iglesias, que é o nosso outro convidado. Pastor Lucas Iglesias, mas antes que ele fale do pastor Emilson, ele foi meu professor, o pastor Lucas, na pós-graduação em teologia, quando eu cursei ali
a disciplina Judaísmo do Segundo Templo. O pastor Lucas foi o professor. O pastor Lucas, ele dá aulas na graduação e na pós-graduação em teologia das matérias do Antigo Testamento, língua hebraica, né? Então ele trabalha mais no Antigo Testamento. Assim que se formou, continuou na faculdade, logo foi absorvido como professor, porque tem um talento para ensinar, um conhecimento vasto. Pastor Lucas, obrigado por aceitar o convite e por começar essa nova lição de um tema que é bem pouco conhecido para você, é só o tema da aliança. Eu que agradeço, Júlio, agradeço o convite, é uma honra estar aqui, principalmente com o pastor Emilson, com quem eu aprendi muito nas aulas, e ele foi um dos principais responsáveis por eu ter continuado. Então, quando eu comecei a dar aula na faculdade de teologia, foi ele era o diretor na época, ele foi um dos responsáveis por isso, eu lembro de conversas que tivemos, então é uma honra estar aqui. Muito eu aprendi e ainda aprendo com ele. Louvado seja Deus, eu não sabia desses detalhes, mas o Espírito Santo uniu vocês dois aqui hoje. Então, nesse espírito de oração, pastor Lucas, você poderia nesse momento introduzir uma oração para nós avançarmos com o tema dessa semana? Claro, Júlio. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder livremente estudar a tua palavra e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, esteja presente nesse estudo, para que possamos compreender o que esse texto tão valioso tem a falar a nós, a nossa vida. Em nome de Jesus, nós pedimos, também agradecemos. Amém. Obrigado, pastor Lucas. E você que nos acompanha, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, membro de outra denominação, não deixe de comentar aqui embaixo também, fazer as suas perguntas, colocar aquilo que você quer saber ou que você está achando do tema, vai ser muito importante para nós. Nesse momento, você que está conosco estudando a lição, a primeira lição tem como tema o que aconteceu? É uma pergunta. Vamos voltar lá ao início da história humana. Como foi que tudo começou? O que aconteceu? Daqui a pouco nós vamos entrar na temática, mas eu quero convidar você agora, então, para ler comigo o verso para memorizar, que vai aparecer para você na sua tela. O verso para memorizar que está em Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27, está escrito assim, acompanhe a leitura na sua Bíblia ou acompanhe a leitura na tela conosco nesse momento. Está escrito: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós precisamos começar, querido ouvinte, querido amigo, entendendo que aqui é um relato bíblico da criação. E esse relato em Gênesis, e também o relato de toda a Bíblia, é um relato que nos traz esperança, felicidade, e tem como intenção nos restaurar a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado entrou neste mundo e distorceu esta imagem. E durante a lição dessa semana, então, nós vamos examinar a criação, a forma como Deus havia primariamente nos criado de forma perfeita. E também trataremos, ao longo do trimestre, do que Deus está fazendo para corrigir o problema do pecado. E nesse momento, eu quero convidar, então, pastor Emilson dos Reis. Começo lhe perguntando aquela pergunta de $1 milhão, não é verdade? Por que nós estamos aqui? Como nós chegamos aqui? Para onde nós estamos indo? O que está acontecendo conosco durante esse período que aqui estamos? Por exemplo, Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Salmos, no Salmo 100, verso 3, diz, saibam que o Senhor é Deus e Ele nos fez, somos seu povo e seu rebanho. E poderia ler aqui, pastor Emilson, outros textos como Atos 17, 26, Efésios 3, 9, Hebreus 1, 2 e 10.
Como esses textos respondem essas perguntas que nós lançamos agora? Está com o senhor aí as respostas. Você me permite, Júlio, antes de responder a tua pergunta, de apresentar um outro assunto, já que a primeira lição que eu acho que é importante. Os adventistas estudam a Bíblia usando também a lição de escola sabatina desde 1852. A primeira lição foi feita pelo pastor Tiago White. Então, nós temos 4 lições, né, por ano, são os 4 trimestres. As lições, basicamente, são sempre de 2 tipos. Ou é o estudo de um livro da Bíblia, ou é o estudo de um assunto da Bíblia. Por exemplo, o trimestre passado, que nós acabamos de terminar aí, foi sobre um livro da Bíblia, um livro fantástico, Isaías. Esse agora é sobre um assunto da Bíblia. E desde 1852 até hoje, vários assuntos se repetem. Então, por exemplo, doutrinas da Bíblia foram estudadas uma por uma muitas vezes. O livro de Romanos, o livro de Salmos, o livro de Efésios, a carta de Pedro, isso aí muitas vezes já foi estudado. Frequentemente, o normal é quando se estuda de novo o assunto, é feito por um outro autor, com informações às vezes mais atualizadas, teve mais descobertas, mais estudos e tal. Não é o caso desse trimestre. Olha aqui, ó. Essa lição aqui é do primeiro trimestre de 2003. E é exatamente igual essa aqui. É o mesmo autor, são os mesmos assuntos, as mesmas lições, mesmo tópico. Se mudar alguma palavra, é só sinônimo, é a mesma coisa. Então, quem tem mais tempo de igreja, na verdade, já estudou essa mesma lição aqui, está agora recapitulando, tá bem? Bom, respondendo a tua pergunta aí, Júlio, é muito importante nós termos uma compreensão de que todos nós, seres humanos, cada um tem uma cosmovisão. A cosmovisão é a visão que a gente individualmente tem sobre o mundo, sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre os outros. Cada um tem uma visão sobre essas coisas. A gente chama de cosmovisão. E essa cosmovisão, ela está por trás de todas as nossas decisões, nossos caminhos, a conduta. Tudo é por causa da cosmovisão que nós temos. E seja isso consciente ou inconsciente. Muitas vezes é inconsciente. Por exemplo, tem pessoas que têm uma cosmovisão assim: Deus não existe, tudo veio por acaso, eu não tenho propósito nenhum nessa vida, eu vou fazer o que eu quiser, e assim por diante. Então, a vida dele é desse jeito. Nós, como cristãos, como nós cremos na Bíblia Sagrada, nós temos uma cosmovisão diferente. E essa primeira lição, ela traz sobre esse assunto aqui. Então, por exemplo, nós aqui aprendemos, relembramos novamente, de onde nós viemos. Então, Deus, lá no passado, ele criou o universo, o nosso planeta, e criou a humanidade também. Deus é o Criador. Isso faz parte da cosmovisão nossa. Uma outra informação é que essa criação foi absolutamente perfeita. O que ele criou era passivo de desenvolvimento, mas era tudo perfeito, não havia defeito em nada. Faz parte da cosmovisão a ideia também de que o inimigo de Deus entrou aqui no nosso planeta, usando artimanhas e tal, e acabamos caindo em pecado, e por causa da nossa parceria com ele, de sermos infectados por esse mal, a nossa vida mudou, nossa natureza mudou, tudo mudou, o planeta mudou. Então, o que nós vemos hoje no mundo, que causa dor, sofrimento, desgosto, uma porção de coisa ruim, é por causa do que nós, lá no passado, aceitamos o mal. Mas a cosmovisão também mostra que Deus, ele fez um plano, e está executando esse plano para normalizar tudo de novo. Um dia no futuro, esperamos que breve, tudo vai ser normalizado. Nós vamos voltar a ser como éramos no passado, como era a vida de Adão e Eva, e não vai mais haver nenhum pecado, nenhuma consequência do pecado. Então, justamente a lição primeira do trimestre, ela fala sobre esse assunto. O assunto geral aqui é aliança. Nas próximas lições, nós vamos abordar esse assunto de aliança com detalhes, né? E vamos aprender aí, com detalhes, que
Quando Deus fez aliança no passado, com Israel especialmente, ele fez uma aliança, como era costume haver alianças entre as pessoas na terra naqueles dias também, entre os reis, os suzeranos, os vassalos, assim por diante, né? Mas a lição fala sobre esse aspecto aí. Então, uma ênfase dessa primeira lição é no aspecto de Deus é o Criador. Os textos que você mencionou, eles falam para nós, todos eles sem exceção, que Deus é o Criador. Isso está por toda a palavra de Deus. Deus é o Criador. Eu chamo a atenção aqui para um texto que não apareceu na lição, mas está bem nesse assunto, que é Romanos no capítulo 1. Muitos teólogos de todas as correntes religiosas creem que Romanos é o livro principal da Bíblia, o mais importante, a mensagem mais profunda. E esse livro aí, antes de falar sobre justificação pela fé, que é uma ênfase, ele fala sobre o pecado da humanidade. Ele fala sobre os gentios, os pagãos, que não tinham uma revelação especial, e depois fala sobre os judeus, que é o povo de Deus. E no primeiro capítulo, ele está falando aqui sobre os pagãos. E aqui nessa seção, Romanos 1, do 18 até o 27, são 10 versos, o assunto aqui é Deus como Criador. Aqui não tem a ver com o tema da salvação, de aceitar a salvação, ou rejeitar isso aí, aceitar pela fé, não tem nada a ver com isso. Essa seção aqui de 18 até 27, o assunto aqui é Deus como Criador. Por exemplo, o verso 25, claramente é mencionada a expressão Criador. Esse é o tema aqui. E aqui está dizendo, especialmente o verso 20, que através do que Deus criou, na natureza, naquilo que veio das suas mãos, nós temos o suficiente para aceitar que há um Criador e que ele é poderoso. Aqui não fala de salvação ainda. Na natureza nós não temos suficiente para salvação, mas temos suficiente para aceitar. Isso não tem a ver com fé. Tem a ver com razão. Tem tantas informações na natureza, que analisando a natureza, isso é suficiente. Então, Romanos 1, 20, diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, e agora menciona eles. 2, assim o seu eterno poder, esse é o número 1, como também a sua própria divindade, é o número 2. Claramente, olha aqui, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos. E aí no grego percebidos, é uma percepção mental, não tem a ver com fé. Percebidos desde o princípio do mundo, né? Por meio das coisas que foram criadas. E o resultado tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ora, pessoas podem dizer, não, a natureza não me mostra Deus, eu não consigo ver. Mas Deus que nos fez, que nos conhece, está dizendo que quando não aceitamos o Criador, nós somos indesculpáveis. Alguém que tem só natureza, que não foi evangelizado, pode ter uma desculpa para não ter aceito a salvação, quem sabe, mas não como Criador. Então, a ênfase aqui é como Criador. Então, Deus, ele fez tudo de tal maneira que mesmo com o surgimento da maldade do pecado, nós temos evidências sobejas de que por trás de tudo tem alguém que fez esse tudo aí. Não importa o nome que você dê, não importa o nome. Tem um Criador, tem alguém por detrás. E esse alguém, para fazer o que ele fez, ele tem que ser muito, muito poderoso. Então, essas duas coisas ficam evidentes aqui nesse estudo da palavra de Deus. Pastor Lucas? Eu queria só comentar uma coisa, né? O quão importante isso que o pastor Emilson está falando, né? O fato de Deus ser o Criador, né? Quando a gente pensa em relação às preocupações do texto bíblico, né? O texto bíblico muitas vezes não tem preocupações que a gente impõe a ele, né? Às vezes, obviamente, devido à época que a gente vive e tal, e a gente busca responder algumas coisas, mas o texto bíblico, desde o início, ele não está preocupado em responder se Deus existe ou não, quais são as evidências para a existência dele. Ele parte do pressuposto que Deus criou, ponto, né? E aí, relacionado a isso, que eu acho muito interessante, é assim, como esse Deus que é criador, ou melhor, por que, né, esse Deus criador, aparentemente, e aí eu vou usar até uma ideia meio grega, né, mas só para pegar a ideia, esse Deus autossuficiente, né, cria um ser humano
e se relaciona com ele, né? Porque ele não só cria, né? Ele não só cria as coisas e o ser humano, ele opta por se relacionar, né? Quando a gente pega e compara o relato bíblico, né, da criação com os outros relatos ao redor de Israel, né, mesopotâmicos, as mitologias ao redor, os deuses são indiferentes aos seres humanos. O ser humano é um meio, um instrumento de satisfazer os desejos dos deuses. Só que você vem para o texto bíblico, Deus cria o ser humano e opta por se relacionar com ele. E isso, por mais que para a gente não pareça, né, mas é um absurdo, né? É um absurdo. Tanto é que, puxando um outro exemplo, né, em Deuteronômio 4, quando Deus, depois de dar os mandamentos para Deus, Israel ouvir aquilo, entra em contato com outros povos ao redor, quando eles estão próximos a conquistar Canaã e etc., os povos olham para Israel e falam assim, que povo é esse? Que povo é esse que, primeiro, tem um Deus que é tão próximo deles, que eles invocam e ele os ouve, e depois, que fala estatutos e juízos, mostra leis, né? Então, assim, que Deus é esse, né? Que ele é o criador, só que ele não é indiferente. Ele cria e se relaciona, se preocupa. Como que Deus pode se preocupar com esse nada que nós somos, né? E isso eu acho que é o absurdo principal, né? Dessa aliança e pelo fato dele ser o criador. Pastor Lucas, talvez realmente seja o maior contraste entre os deuses, os outros deuses e o Deus de Israel, né? Esse contraste dessa proximidade, enquanto você citou aí o pensamento grego, enquanto se vêem deuses inamovíveis, inabaláveis, distantes, né? Esse Deus de Israel está tão próximo. Mas, pastor Lucas, então agora eu quero, baseado nessa verdade que o pastor Emilson comentou e você complementou, lá em Gênesis 1, 27, diz assim, então, e Deus criou o ser humano, criou o homem em algumas versões da Bíblia, né? Mas o ser humano seria uma melhor tradução, já que não é questão de gênero, é questão de espécie, né? Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O que significa, em termos práticos ou finais, Deus ter nos criado à sua imagem? Existe outra coisa, além do ser humano, que foi criado à imagem de Deus? Então, somos os únicos a ser criados à imagem e semelhança de Deus? Sim, não? E o que isso significa? Qual é o impacto, a profundidade disso para nós hoje? Bem, Júlio, essa pergunta é muito importante, porque eu acho que é uma dos detalhes mais importantes desse relato inicial aqui da criação, né? Principalmente porque tange, né, a nós, né, os seres humanos. Tá? Então, basicamente, a gente tem dois relatos da criação do ser humano, um em Gênesis 1, 26 e 27, e o outro no capítulo 2, versículos 5 e 7, né? E cada um deles tem um foco específico. Parece que o inicial está relacionado a uma descrição da relação do ser humano com a divindade, com Deus, e o segundo, a relação dos seres humanos entre si, no caso, homem e mulher, né? E é muito interessante que nesse texto que você mencionou, né, que é o que você leu no início, né, a criação do ser humano à imagem, ela traz junto de si, do seu relato, alguns detalhes muito importantes. Primeiro, há um anúncio dessa criação, uma coisa que não existiu até agora, né? A gente vem lendo o texto da criação e o texto tem um ritmo. E até agora a gente vê o ritmo de Deus fala e acontece. Deus fala, acontece. De repente a gente tem uma pausa nesse ritmo e há um anúncio. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só que a gente daria para a gente falar muita coisa, né? Porque, por exemplo, o quão importante é entender que para o ser humano se compreender, ele tem que entender o que Deus vê sobre ele, né? Então, a compreensão de si depende da compreensão que Deus tem do ser humano, porque, antes de mais nada, Deus conhece o ser humano antes que ele exista, né? E isso é muito interessante. Mas, além disso, nessa criação, há um elemento que distingue o ser humano de tudo, que é o quê? De tudo criado, né? É ter sido feito à imagem e semelhança, né? E essas palavras aqui em Gênesis 1 parecem totalmente relacionadas.
obviamente, né, da essência do ser humano, quem ele é, mas ao mesmo tempo de sua função. Porque logo na sequência é dito para o ser humano se multiplicar, algo que também está relacionado aos animais e etc. Só que só para o homem e para a mulher é dito, e aqui são usadas duas palavras em hebraico, né? O radar, que é dominar, e kavash, que é subjugar, e eles têm essa função especial. Então, ser imagem implica numa função especial, que é reproduzir a função de Deus, né? De domínio e de cuidado com a terra, né? De cuidado com a criação. Então, até o Edson Nunes, meu grande amigo, ele usa esse jogo de palavras que eu gosto bastante. Ele fala que o imitatio Dei, né? O imago Dei, a imagem de Deus, deságua numa imitação de Deus, porque a imagem está relacionada à função, né? O que o ser humano faz. E aqui isso é fundamental, né? Ser imagem de Deus não é só assim, poxa, há um padrão estético de um rosto. Se uma pessoa tiver um olho em cima da cabeça, a gente vai estranhar. Claro, mas é mais do que isso, né? No texto, a questão existe algo relacionado à função do ser humano. A função do ser humano é cuidar. E, além disso, a gente vai ver depois, né, mais para frente, que no capítulo 2, principalmente, vai ter uma distinção da criação, né, do homem e da mulher, onde, obviamente, é dada uma ênfase muito especial à mulher, através do verbo que é usado, que é um verbo mais sofisticado, né, o verbo banar, que é mais como se fosse construir, tem um aspecto arquitetônico na coisa, e ela, mantendo esse ritmo do texto de o ser humano é a imagem e o desdobramento na função, essa mulher, ela é a ajudadora, né, que no texto bíblico é o Ezer, né, a expressão em hebraico é usada para Deus. Então, da mesma forma que Deus é o auxiliador de Israel e do ser humano, a mulher é a auxiliadora no nível, né, num padrão divino ao homem, né? Então, essa dinâmica de imagem não tem só a ver, né, com um aspecto, sei lá, físico, intelectual, etc., mas tem a ver com a função, né? Tem a ver com a função do ser humano, de domínio, de cuidado, né? Os desdobramentos disso são bem interessantes se a gente começar a pensar, né? O cuidado com a natureza, o cuidado com o outro, né? O cuidado com tudo que Deus criou, e isso é bem interessante. Pastor Lucas, muito interessante essa questão dessa relação, né? Eu me lembro, você citou aí a questão de Eva, né? Na sua criação, né? Eu me lembro um trabalho que fazíamos aqui na disciplina de Septuaginta, e ali a tradução, a ideia é erigir um monumento, moldar, né? Então Deus, ele molda algo, ou erege um monumento para Adão como presente ali. Agora, pastor Emilson, dentro disso que o pastor Lucas comentou, nós vemos que após Deus fazer essa criação do homem, não é? E o homem tem essa singularidade que o pastor Lucas tão bem colocou, né? O homem é criado à imagem de Deus, o que nos leva a imitar a Deus, né? A ser igual a Ele. Essa era a ideia. As primeiras palavras que nós encontramos aqui em Gênesis 1, 28 e 29 são as palavras: e Deus abençoou o homem e disse: sejam fecundos e se multipliquem e encham a terra. Lhe dei todas as ervas, verso 29, que dão semente, aquilo que está na superfície da terra. Pastor Emilson, de acordo então com Gênesis 1, 28 e 29, Deus ele apresenta ao homem que existe algo além dele, há um mundo material, né? Então Deus, ele inicialmente, logo depois da criação do homem, apresenta a ele a capacidade que ele tem de se reproduzir, de procriar. E interessante, né, pastor Lucas, é um pouco do poder divino, né? Deus dá ao homem o poder da procriação, que é o seu poder, mas ele apresenta, então, pastor Emilson, que existe um mundo material, algo ali que pode ser aproveitado pelo homem. Como é que nós entendemos isso? E já emplacando, o que significa Deus ter abençoado Adão e Eva? Qual era o relacionamento que ele esperava que eles tivessem um com o outro e com ele, Deus?
Ô, Júlio, eu volto a ser desobediente. Eu vou voltar aqui ao comentário do Lucas, e depois eu vou para a tua pergunta, porque esse trechinho que o Lucas comentou, de fato, é muito rico, né? O que significa ser a imagem de Deus? Acho que nenhum ser humano esgotou ainda as possibilidades, porque significa muita coisa, né? Mas uma delas também é a capacidade criativa. Deus é criador, nós também somos. É claro que Deus criou a partir do nada. Nós criamos a partir de coisas que Deus já tinha feito, colocou à disposição. Notem a cada dia em nosso planeta quantas novas patentes são registradas de tudo que é tipo de equipamento e coisas assim. Ficamos impressionados, né? Cada um na sua área consegue fazer coisas fantásticas. Então, tem a ver com isso também. Mas, nesses textos aí de Gênesis, fica muito clara a diferença entre a criação do ser humano e do restante que Deus fez. O restante Deus fez apenas falando. Deus disse e aconteceu. Ele falou e tudo se fez. Mas quando foi para fazer a espécie humana, Deus trabalhou com as suas mãos na criação do homem. E aí todos nós já ouvimos falar daquela historinha que Deus fez um boneco de barro primeiro, tal, depois foi lá e soprou. Mas onde que está isso na Bíblia, que a gente não consegue encontrar essa história? Acontece que ela está em Gênesis 2:7, numa única palavra aí, não é, Lucas? Não é? A palavrinha aí formou? A palavrinha aí é a mesma que era usada na época da bíblica para o oleiro quando ele fazia o vaso. Ele está modelando com as mãos, ele está modelando com as mãos, é a mesma palavrinha. É por causa dessa única palavrinha aí, Gênesis 2:7, que vem essa história, que é verdadeira. Deus fez com as suas mãos. Deus não disse haja o homem, haja a mulher, ele fez com as suas mãos. Quando foi para fazer Eva, de novo, Deus colocou as mãos, pegou lá um pedaço de Adão, trabalhou lá e fez a mulher também. Então, note que coisa especial, nós somos diferentes, realmente, de tudo mais que Deus criou. E outra diferença, por exemplo, entre nós e outros seres vivos, animais, vamos pensar assim. Nós temos um corpo. Os animais também têm um corpo. Claro, cada um segundo a sua espécie, mas eles têm um corpo. Nós temos uma mente. Essa mente envolve 3 coisas: o raciocínio, o pensamento, o intelecto, no caso, as emoções e a vontade, volição, capacidade de decidir. Os animais têm o seu corpo, mas a mente, eles têm alguma coisa. Os animais, eles podem aprender alguma coisa. Aliás, o ser humano tem treinado aí e dominado uma infinidade de tipos de animais, grandes e pequenos, enfim. Os animais aprendem alguma coisa, eles têm um pouco de pensamento também. Emoção ele também tem um pouco, porque ele pode sentir dor, ele pode ficar alegre. Você já viu um cãozinho em casa todo feliz porque você chegou, tal, né? Mas eles não têm vontade, essa capacidade de tomar decisões. Eles, tudo que eles fazem é por instinto. O instinto mais forte neles é comida. E o homem consegue treinar eles baseado na comida que vai ganhar depois lá. Então, é todo um joguinho aí. Então, aí já tem uma diferença. Mas a diferença maior é no aspecto espiritual. Nenhum animal tem o espírito, nós temos o espírito. Deus nos criou assim. E quando veio o primeiro pecado, foi dito que o homem ia morrer. Acontece que Adão e Eva, quando pecaram, não morreram no mesmo dia. Mas não morreram fisicamente, nem intelectualmente. Mas morreram espiritualmente. Eles morreram. E por isso que Paulo fala que sobre os que não conhecem a Deus, e antes, os cristãos eram assim também, estávamos mortos em delitos e pecados. A vida espiritual estava morta. E quando alguém ouve a palavra de Deus, e compreende sobre Jesus, e aceita, aí ela é como se fosse ressuscitada, recebe vida. Isso está em Efésios capítulo 2. Então, essa é uma grande diferença entre o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, do demais que Deus criou, né? O ser humano realmente é ímpar. E há vários anos eu estava fazendo compras com minha esposa na mercearia. Nós moramos num lugar aqui rural, nós temos só um mercadinho, digamos assim, e todo mundo faz a compra ali. E naquela época funcionava na frente da portaria do colégio.
E eu entrei lá e logo saí, mas minha esposa ficou comprando coisas. Lá na última prateleira tinha produtos naturais. A gente ficou comprando e um irmão, um irmão bem idoso, se aproximou dela, era conhecido, haviam sido vizinhos, conversaram um pouco e tal. E na saída, minha esposa veio com as compras, o irmão passou por mim e disse: parabéns, pastor, parabéns, porque você também é vegano. Eu disse assim: ô irmão, eu não sou vegano. O senhor também não é vegano. Ele ficou assustado. O vegano é uma filosofia de vida, segue uma filosofia de vida. Não é só questão de alimentação. E essa filosofia coloca o animal no mesmo nível que o ser humano. Mesmo nível. E isso está contra a palavra de Deus. Porque aqui em Gênesis 1, verso 26, Deus colocou o ser humano para dominar os animais. Claro que nós cuidamos também e tal, mas nós somos muitíssimo superiores. O animal não é do nosso nível, não. Então, nós não somos, nunca vamos ser veganos. O que nós seguimos, talvez, é a dieta vegana, que é parecido com vegetarianismo estrito. Mas nós não somos veganos, porque o vegano não crê nada disso que está escrito aqui. Então, aqui está a nossa diferença do mundo animal, a nossa superioridade, né? E como você colocou aí, nesse texto aqui de Gênesis, na parte de terça-feira na lição, nós temos Deus falando, colocando a relação do ser humano com o mundo material. Os gregos, por exemplo, que dominaram o mundo também, cuja filosofia chega aos nossos dias e nos atinge impactando, muitos gregos, não todos, mas muitos filósofos diziam que a matéria era má. E filosofias, religiões pagãs, que a matéria era má. Isso não está na Bíblia. Na Bíblia, você tem aqui, tudo é bom. Diz assim, quando Deus criou a matéria, diz assim, depois de cada dia, isso é bom. E no fim da semana, a avaliação foi isso, tudo é muito bom. A avaliação não foi você que fez, não fui eu que fiz. A avaliação foi aquele que é perfeito, que conhece tudo que é perfeição, que existe, que é o autor da perfeição e da beleza. Se ele diz que está muito bom, deve estar muito bom mesmo, né? Então, e aí tem a bênção. Ora, bênção tem a ver com bem, assim como maldição tem a ver com mal. Então, nessa primeira folha da Bíblia, quando o pecado não entrou ainda, e Deus está criando, só tem coisa boa, só tem bem. Isso é bom, isso é muito bom. Deus abençoou, certo? Então, Deus só está distribuindo bênçãos e dádivas, e Deus planejou que fosse assim para sempre. Mas o pecado veio depois e anarquizou com a situação. Pastor Lucas, quer complementar? Não, só comentando um negócio que o pastor Emilson falou agora, né? É rapidinho até. Na verdade, até, né, esse fato de Deus determinar o que é bom é no momento onde o ser humano acha que consegue enxergar o que é bom e o que não é bom, né? No momento que o ser humano faz a avaliação, é que surge o problema, né? Então, enquanto se confia nos critérios divinos do bom e do que não é bom, aí a coisa anda bem, né? Eu vou lhe entrar, e você já introduziu, eu vou lhe fazer uma pergunta nesse sentido, só queria lembrar aqui, bem lembrado, pastor Emilson, né, duas coisas, né, achei interessante aqui. Gênesis 1, 24 diz, e produz a terra seres viventes, animais domésticos, plantas, etc. Só o homem tem o sopro, né, pastor Lucas? O ruach, né, em hebraico, o sopro de Deus. A Bíblia diz que os animais eles foram produzidos a partir da terra, uma curiosidade que muita gente não se apercebe, está ali em Gênesis capítulo 1, verso 24. E o pastor Emilson, quando fez essa separação entre categorias, eu lembro que na sala de aula ele colocava numa categoria Deus e todo o resto em outra categoria. Na criação é a mesma coisa, não é, pastor? O ser humano tem uma categoria própria, porque ele recebeu o sopro de Deus, e os animais, as plantas, são também criados por Deus. Aliás, Provérbios 12, 10 diz que o justo tem amor pela vida dos seus animais, não é? Mas ele tem uma categoria separada. Agora, pastor Lucas, então, lhe interpelando neste momento. O homem tem vontade, o homem tem poder de decisão, ou livre-arbítrio, como dizem por aí. Alguns dizem que o homem não tem livre-arbítrio porque ele não arbitra nada, é Deus que arbitra.
O homem tem livre direito de escolha. Seja como for, Gênesis 2, 16 e 17 diz que agora Adão e Eva tiveram um teste, uma oportunidade para exercitar esse livre direito de escolha. Como foi isso? Falando essa questão dos parâmetros divinos que você introduziu, qual foram as escolhas, qual foi o resultado? Comente um pouco para nós sobre esses dois versos, por favor. Bem, Júlio, aqui eu acho que nós temos um dos aspectos essenciais e mais, de novo vou usar a palavra absurdo, mas é no sentido de maravilhamento, né, da criação, porque nessa relação que Deus decide estabelecer com o ser humano, ele decide inserir um elemento que é o elemento fundamental para qualquer tipo de relação, se ela é verdadeira, que é o quê? Liberdade, né? Liberdade. Isso é difícil, né? É difícil da gente entender, primeiro, em relação a Deus e o ser humano, e difícil nas nossas relações, né? Eu tenho um filho há pouco tempo, meu primeiro filho, o João, ele tem 2 anos e meio. E eu lembro muito bem, eu li algumas coisas sobre educação de criança, né? Primeiro filho, a gente leu um monte de livro e tal, mas minha esposa leu muito mais, e eu lembro dela falando em vários momentos, nossa, interessante, como os livros falam da gente respeitar, né, a criança, porque ela tem a personalidade dela, ela tem a vontade dela, e você, obviamente, tem que estabelecer os limites, etc., mas ela tem a vontade. E é curioso isso, como a nossa tendência é restringir, né, a liberdade dela e tentar transformar esse ser num robô que você acha que é a maneira correta de ser, sendo que ele tem as vontades dele, né? E aqui eu não estou, obviamente, falando de comer doce ou não. Ele está com vontade de comer doce, vou dar doce. Não é isso, né? Mas ele tem a sua personalidade, né? E para qualquer relação saudável, existe isso. Só que, ao mesmo tempo, né, a liberdade, ela traz junto de si um outro elemento que, quando aplicado a Deus, eu acho que é muito interessante, né? Que é o quê? A vulnerabilidade. Porque, assim, se existe liberdade, a liberdade é o quê? Eu colocar na sua mão a possibilidade de, se você quiser, você acabar com a minha vida. Você acabar com todo esse nosso elo, acabar com essa relação, porque você é livre, entendeu? Então, há na liberdade vulnerabilidade. Então, olha só que interessante, desde do relato da criação, a gente tem Deus criando, primeiro, né, que é muito interessante, né? Se a gente pensar no Deus, como o pastor Emílio falou, né, os gregos pensando, tal, os gregos vão falar assim, Deus é autossuficiente, ele não precisava criar, né? Ele não tem necessidade de criar, mas ele cria. Só que para piorar, entre aspas, ele cria e dá liberdade para essa criatura. Em outras palavras, ele se faz vulnerável, né? Obviamente, a gente vai ter o ápice de vulnerabilidade na encarnação e na morte de Jesus, né? Mas a gente já vê desde o início um Deus bíblico como um Deus vulnerável, porque ele dá liberdade para o ser humano. O relacionamento verdadeiro é um relacionamento que existe num contexto de liberdade, né? De liberdade. E aqui a gente vê claramente isso, né? Deus dá liberdade para o ser humano escolher essa árvore, né? A gente vê no versículo 16 e 17 do capítulo 2, que há uma ênfase clara, né, na bênção que Adão e Eva têm de poderem comer de toda a árvore do jardim, mas tem uma árvore que eles não devem comer, como o pastor Emílio comentou, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. Mas a questão aqui é essa liberdade que eu queria enfatizar. Tem muita coisa que a gente poderia enfatizar, né? E só para concluir aqui meu comentário, né? Tem um pensamento de um escritor que eu gosto bastante, né? Ele é um pensamento até meio, assim, meio polêmico, mas já estou avisando que é polêmico e não vai ser polêmico por isso, né? Ele fala assim, né? Ele fala que Deus precisa do ser humano. Ele fala, esse daí é o Abraham Joshua Heschel, aquele rabino e
e filósofo judeu, já falecido, tem livros espetaculares, né? E aquilo sempre me incomodou, né? Eu pensei, poxa, Deus precisa do ser humano? Como assim, né? Não faz sentido. E de fato, né? Não faz sentido. Só que a explicação dele é muito interessante, né? Ele fala assim, Deus precisa do ser humano, mas que tipo de necessidade é essa? Daí ele explica, e eu acho isso muito bonito. Ele fala assim, é uma necessidade autoimposta. Ele escolhe precisar do ser humano. Ele escolhe criar e dar liberdade, e agora ele precisa reatar esse relacionamento que foi rompido, né, como a gente vai ver já antecipando, porque ele escolhe se submeter, ele escolhe se colocar como vulnerável, né, porque ele dá liberdade, ponto final. E é isso, né, essa é a essência, né, se você, de novo, trazendo a metáfora aí, a metáfora não, a ilustração, né, de um filho, né, se você me perguntasse antes de eu ter o meu filho, poxa, a sua vida, você sente a necessidade, a falta de um filho? Eu falaria tranquilamente para você, não, minha vida era muito boa, minha vida com minha esposa e etc. E olha, depois que ele nasceu, a gente gasta mais, eu tenho menos tempo com a minha esposa, a vida é mais tumultuada. Agora, se você me perguntar, você hoje vive sem ele? Eu falo, de jeito nenhum. Eu preciso desse menino, entendeu? Então, eu acho que a dinâmica, respeitando todas as liberdades, né, da ilustração, é mais ou menos essa, né? Liberdade, vulnerabilidade, e ao mesmo tempo, assim, o potencial de uma relação genuína trazida pela liberdade / vulnerabilidade. Pastor Emilson, o senhor quer complementar? Fique à vontade. O seu microfone está fechado, tá bom, pastor? Vou falar duas coisinhas aqui. A primeira é uma perguntinha. Deus precisa testar o ser humano para saber o que está no coração dele? Não precisa. Mas por que ele fez isso? Porque, na verdade, Deus não apenas vai julgar todos, Deus vai estar em julgamento também. E lá no Apocalipse, quando termina toda a história humana de pecado, todos no universo estão clamando assim, que Deus é justo. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, todos, ninguém vai ter dúvida. Então, Deus sempre, quando age, ele faz de uma maneira que ele possa ser visto, não somente ser justo, mas ser visto como justo. E Deus está fazendo um jeito aqui, para que todos, um dia, quando forem analisar a história ou avaliar o que foi feito, percebam que ele foi, de fato, justo naquilo que ele fez. Então, não é para ele saber, né? É para todo mundo saber, porque Deus sabe todas as coisas de antemão. Uma segunda coisinha aqui, é que essa árvore não é chamada árvore do mal. Podia ser árvore do mal, da ciência do mal, mas não é. É da ciência do bem e do mal. É interessante, né? Desde o princípio, o mal está aliado com o bem. O mal nunca vem sozinho. O mal tem mais força para entrar em nós, para nos enganar, para nos derrubar, quando vem associado com o bem. Então, a gente olha aquele pouco de bondade misturado, aquele pouco de verdade, aquele tanto de beleza, e a gente não vê o que está de mal ligado, e a gente é enganado. Então, a árvore é do bem e do mal. E hoje em dia, quando vem tentação sobre nós também, é assim. E nós somos tentados não só por coisa má, por coisa boa também, às vezes, né? É boa, mas nos desvia do plano de Deus para a nossa vida. Então, a gente tem que dizer não também. Você que está nos assistindo, você percebe até aqui, nós podemos perceber muitas coisas interessantes acerca de Deus. Primeiro, como foi colocado aqui, Deus não precisava criar a mim e a você, mas ele fez por amor. Quando Cristo veio à Terra, ele veio para salvar a humanidade, é verdade, mas antes disso, essa é uma questão secundária. A questão primária na vinda de Cristo à Terra era vindicar o caráter de Deus, que um dia no céu foi questionado, você sabe disso? E nós vimos aqui, como colocado pelo pastor Emilson, pelo pastor Lucas, que Deus nos cria numa relação de liberdade. E ele dá uma liberdade tão grande ao ser humano, a ponto de permitir ao ser humano que diga, eu não quero saber de você. Pastor Emilson, após isso tudo acontecer, há um relato ali em Gênesis capítulo 3. Bom, nós temos a tendência normal, pastores, de crer em quem
de confiar mais em quem a gente conhece e desconfiar de quem a gente não conhece. E ali na árvore, nós sabemos que Adão e Eva caíram, nós vemos Eva confiando mais em alguém que ela não conhecia, a serpente, do que confiando em alguém que ela conhecia, que era o próprio Deus, não é verdade? Pergunto, como Satanás, qual foi o enredo de Satanás ali? Eu e o pastor Lucas já discutimos isso em outra lição, quando ele veio fazer conosco, mas pastor Emilson, qual foi o enredo de Satanás e qual foi a resposta divina de Deus às palavras de esperança, a promessa após a queda? Bem, precisamos saber que a grande parte dos cristãos, quando lê os primeiros capítulos de Gênesis do início 1 até o capítulo 11, aquelas relatos, histórias, eles acham que é tudo mito. Líderes religiosos, doutores de teologia, dizem que aquilo tudo é mito, não foi daquele jeito. E nós, adventistas, na contramão de tudo isso aí, nós cremos que essas coisas foram literais. Houve um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva, houve, de fato, uma serpente, houve um fruto, houve uma primeira família. Então, nós cremos que isso aí tudo foi literal. E nós vemos como Satanás fez para enganar Eva. Se ele aparecesse abertamente, do jeito que ele realmente é, e apresentasse ideias contrárias à de Deus, ele seria rejeitado. Então, ele teve algum tempo para bolar, ele era um ser muito inteligente, lembrando que de toda a criação que Deus fez, ele é o ser mais inteligente, o mais perfeito, além de mais bonito também, só que ele passou a usar toda a sua sabedoria e esperteza para o mal. Então, deve ter planejado muito bem como chegar em Eva. E ele chegou com pergunta. Ele não chegou afirmando, detalhando, ele chegou perguntando. Né? Uma conversa mole para ter um jeito de entrar, de ter assunto ali. É uma pergunta. Então, houve aí uma sutileza. E ele foi, com as suas palavras, criando um desejo, uma insatisfação. Ora, Deus havia criado um mundo perfeito e um jardim do Éden mais que perfeito, e colocou ali nossos pais. Eles eram imensamente felizes. Agora, pelas palavras da serpente, ou de Satanás, ele criou uma insatisfação. Ele basicamente disse assim para Eva, você está gostando daqui, né? Você está feliz, né? Você não sabe o que está perdendo. Tem muita coisa melhor que isso aqui. Você pode ser muito mais do que você é. Você acha que Deus é amor? Que ele fez tudo isso porque ele ama você? E essa proibição é porque ele ama você? Você é uma tola. Deus não quer que você seja como ele. Você pode ir para uma outra esfera. Então, ele criou uma insatisfação. Eu estou lembrado aqui, numa das classes que eu dei, eu citei uma história que eu li também aí num livro, um pastor de uma igreja de um bom tamanho, com muita gente capacitada, com muitos ministérios. Esse pastor, ele foi chamado para essa igreja, conheceu os irmãos, começou a dirigir o lugar, mas ele percebeu que os irmãos podiam render muito mais nos ministérios que havia ali. E ele tentou convencer, persuadir, motivar, mas era sempre a mesma coisa. Funcionava, mas muito aquém do que era possível. E um dia teve uma ideia. Ele conhecia um outro pastor de uma mega igreja, amigo seu, ele conhecia bem a igreja, os ministérios funcionavam muito bem, e ele fez uma excursão com a sua liderança lá para aquela igreja, passar um dia lá. E lá eles viram aquela igreja como funcionava, todos aqueles ministérios. E quando compararam com os deles, eles acharam que eles eram muito pequenininhos, na verdade, que podia fazer muito mais. E aí, quando o pastor voltou, eles tinham no coração o desejo de melhorar, e se empenharam, porque o pastor criou uma insatisfação neles. Agora eles aceitaram. E foi esse o caminho que a serpente fez, só para o lado errado, para o pecado. Criou uma insatisfação e aí conseguiu persuadir Eva, e Eva acabou transgredindo o mandamento de Deus, levou para Adão, e ele também fez a mesma coisa, né? Mas nesse capítulo aqui,
não somente apresenta a queda, surgimento do pecado, do mal no mundo, apresenta a reação divina face ao pecado. Então, assim que o homem pecou, Deus não ficou lá encostado numa árvore ou deitado numa nuvem, esperando assim, eu vou ver o que eles vão fazer agora. Quando eles voltar para mim, se arrepender e tal, eu vou ver o que eu faço. Se Deus tivesse pensado assim, ia estar assim até hoje. Porque eles nunca mais iam voltar para Deus. Porque eles morreram espiritualmente. O espírito deles foi assassinado naquele dia, foi morto. Então eles não queriam mais saber de Deus. Então Deus sabe que o pecado faz isso. Então, Deus sabia que o único jeito é ele tomar a iniciativa. Então, ele que veio ao ser humano e começou a dizer, onde estás? Duas palavrinhas, onde estás? É claro que Deus sabe que eles estão atrás daquela árvore ali. Mas queria que ele soubesse o que eles tinham feito, onde que eles se encontravam mesmo, né? E Deus começa a falar para eles, começa a perguntar para eles também. E Deus vai depois dizer as consequências do que eles fizeram. As consequências para a mulher, para o homem, para o próprio Satanás. Mas antes de falar das consequências, tem o Gênesis 3,15, tem uma promessa. E nessa promessa, em linguagem figurada, ele está dizendo, um dia eu vou vir a esse mundo, na forma de descendente de vocês. E eu vou acabar com a raça da serpente, vou esmagar ela. Vocês fizeram amizade com a serpente. Vocês estavam assim comigo, ó. Mas vocês fizeram assim, ó. Se afastaram. Fizeram amizade com o meu inimigo. Mas eu vou criar inimizade entre vocês aí. Eu vou colocar inimizade. Eu vou agir para isso. Então, notem. A nossa salvação sempre começou com iniciativa de Deus. E em qualquer lugar do planeta, em qualquer época, quando alguém se volta para Deus e quer buscar Deus, quer ser amigo de Deus, é porque primeiro o Espírito de Deus teve iniciativa de aquela pessoa, de alguma maneira, e trabalhou no seu coração, na sua mente, e procurou atraí-la para os caminhos de Deus. Pastor Lucas, fique à vontade. Isso que o pastor Emilson falou é muito importante, né? E lembrando que sempre o que a serpente oferece é algo que ele já tem, né? Então ela vem e oferece a semelhança de Deus, né? Vocês vão ser também conhecedores do bem e do mal. Mas na verdade a gente já viu, hoje mesmo, né, no nosso estudo, que Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, né? E essa é mais ou menos a dinâmica, né, da tentação, né? Oferecer o que a gente já tem, né? Oferecer o que a gente já é, né? Como se o que nós tivéssemos não fosse o suficiente, né? Como o pastor Emilson falou, como se o Éden não fosse perfeito, só que em todo relato a gente tem. É bom, é muito bom, né? Então aqui ela é enganada, né? Adão e Eva são enganados com esse discurso, onde na verdade a eles é oferecido o que eles já têm. Então eu só queria complementar com isso daí. Tremendo, pastor Lucas, é verdade. Nada do que Satanás nos oferece hoje é algo que Deus já não nos tenha dado ou nos dará no futuro, né? Tremendo esse pensamento. Pastor Lucas, eu queria engrenar aqui uma última pergunta a você, e o pastor Emilson pode complementar depois. O pastor Emilson comentou desta que é a primeira promessa incondicional na Bíblia. Deus viria na pessoa de Cristo e morreria no nosso lugar. Havia já uma primeira promessa condicional. Gênesis 2,17 diz, do dia que delas comeres, certamente morrerás. Mas aqui há a primeira promessa incondicional. Pastor, como nós podemos hoje, dentro dos apelos que são feitos na Bíblia, tantos apelos são feitos a nós, pecadores, aos que se afastam de Deus, pergunto a você, como que nós podemos responder a esse apelo desse Pai amoroso, desse Deus bondoso, da pessoa de Jesus? Como Deus espera que nós respondamos a tudo isso que Ele fez? Ou seja, Ele cria, a gente se separa, Ele vem, morre em nosso lugar e nos apela para que nós possamos nos voltar a Ele. E comparando essa imagem de um Deus perfeito
e uma humanidade caída, mas que é chamada à perfeição. Como que a gente pode responder hoje ao apelo de Deus, ao apelo de Cristo, ao apelo do Espírito Santo? Olha, Júlio, essa é uma pergunta difícil e eu acho que o início da resposta tem a ver com o reconhecimento de quem Deus é, né? Então, essa lição teve como ênfase principal Deus como Criador, né? Isaías, no capítulo 45, ele pega emprestado, né, essa ideia, o pastor Emilson comentou sobre o oleiro, né? E ele fala de Deus como Criador e usa uma metáfora, ele fala assim, que vaso de barro que vira para o seu Criador e fala assim, né, poxa, por que eu não fui feito com uma alça aqui ou uma alça desse outro lado, né? Ele fala, não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum, porque você vem depois, o Criador te antecede, né? E ele te criou, né? Então, biblicamente, qualquer tipo de questionamento em relação, seja pela existência e etc, né? Poxa, por que eu existo? Não faz muito sentido, porque você só questiona porque você já existe, né? Então, se você questiona é porque você existe. Então, não faz muito sentido. Eu acho que o início de tudo tem a ver com quem Deus é, que é, assim, o Criador. Em relação a isso, daí a gente tem que lembrar, sendo o Criador, ele escolhe fazer o ser humano e dar liberdade. E isso já deveria ser, na minha perspectiva, o suficiente para nos deixar, assim, abismados, né, de como essa relação é grandiosa, né. E eu acho que uma outra coisa, e um último elemento, que deveria nos despertar, assim, muito maravilhamento, usando a palavra aí de novo, é o fato de, depois desse rompimento, como já foi dito, é ele que tem a iniciativa para vir atrás do ser humano, né? O ser humano, naturalmente, vai fugir envergonhado, né, dos seus erros, das suas falhas, mas Deus vem e vai atrás do ser humano. Deus, usando aí a palavra que você usou na pergunta, ele é o pai, né, do filho pródigo, que está sempre, 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 né, independente do que tenha acontecido, né, pronto para receber o filho, né, ele vai até o filho, né, essa é a dinâmica. É um Deus que está em constante procura do ser humano, né. Deus em busca do homem. Aliás, é um livro muito bom, não é, pastor Lucas? Pastor Isso. Emilson? Então, nós devemos viver sempre lembrando de que nós fomos criados como seres humanos para termos comunhão com Deus. E tudo de ruim pelo qual passamos hoje, inclusive a pandemia, Covid-19, tudo mais que aparece por aí, que não é bom, tudo isso está fora dos planos iniciais de Deus. E tudo isso vai passar. Está na Bíblia que o mundo passa, né? Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E quando tudo isso aí terminar, porque isso aí tudo tem prazo de validade, o mal, o pecado tem prazo de validade. Quando tudo isso acabar, nós vamos ver com Deus para sempre. É um privilégio muito grande ser humano, porque Deus nunca encarnou como habitante de outro mundo qualquer que ele criou. Ele nunca encarnou como anjo. Ele até chegou a aparecer como anjo, mas era coisa momentânea, não tornou-se de fato um anjo. Mas ele tornou-se um ser humano, o homem para sempre. Ele é um ser humano glorificado. Nosso irmão sempre vai ser assim. Então, que alto privilégio é o nosso. E ele, um dia, o centro do universo vai ser o nosso planeta, que vai estar o trono de Deus. Nós não sabemos onde hoje é o centro do universo. Imagino que tudo gira em redor do trono de Deus, mas um dia nós vamos estar bem no centro do universo. Então, é uma elevada honra, né? Elevada honra. Jesus ser nosso para sempre. É nosso irmão, e quando nós oramos, nós temos alguém que passou pelo que nós passamos, que intercede por nós, nos conhece com perfeição. E se nós perseverarmos, nós vamos estar num mundo perfeito por toda a eternidade. Amém. Deus seja louvado, né? Como foi exemplificado aqui, né, pastor Lucas? Assim como João é importante para você, nós somos importantes para Deus. Ele não vive sem nós hoje, depois da nossa criação.
Pastor Lucas Iglesias, professor de Antigo Testamento, hebraico, da graduação e pós-graduação do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Pastor Emilson Reis, professor e diretor emérito do mesmo seminário. Muito obrigado por terem estado conosco. Que privilégio poder ouvir vocês. E aqui é interessante essa cadeirinha, né? O pastor Lucas foi aluno do pastor Emilson, eu também, depois eu fui aluno do pastor Lucas, e aí a gente vê como Deus vai usando os dons ao longo do tempo e vai desenvolvendo, né, pastor, e renovando a sua igreja, os seus líderes, os seus professores. Vocês são realmente homens de Deus, duas pessoas que eu admiro muito, particularmente, que tenho como modelos a me espelhar, assim, agradeço vocês estarem aqui. E eu quero dizer para você que está em casa que é só o começo. Semana que vem nós estaremos juntos de novo. A promessa, a aliança eterna de Deus é o tema que iremos estudar além dessa por mais 12 semanas. Mas nós não poderíamos encerrar agora. Eu quero pedir ao pastor Emilson dos Reis que faça a oração final, pastor, intercedendo por nós, por mim, pastor Lucas, pela nossa igreja e por todos que nos assistem, não só os membros da Igreja Adventista, mas como por todos os outros irmãos de outras denominações que nos assistem e comentam aqui no nosso canal. Por favor, pastor Emilson. Nosso maravilhoso Deus e Pai, nós mais uma vez oramos a Ti nesta manhã. Nós somos muito gratos por todas as bênçãos sobre a nossa vida e também porque, mais uma vez, pudemos estudar juntos a Tua preciosa palavra, recordar a criação do nosso planeta, da raça humana, como o mal começou e como estás atuando constantemente para tornar tudo novamente perfeito. Abençoa nós que estamos aqui nessa manhã à frente, o pastor Júlio, o pastor Lucas também, as suas famílias, aqueles que trabalham conosco nesse momento para produzir esse vídeo, e pedimos a bênção para aqueles todos que nos assistem também, e, na verdade, por toda a humanidade. Nós te pedimos que o Evangelho possa prosperar, causa do Evangelho avance, que no dia de hoje novas pessoas possam conhecer a Jesus e abraçá-lo como seu Salvador. Nós oramos também, especialmente, por aqueles que combatem a pandemia, os da área da saúde, os governantes também em suas decisões sobre o assunto, por todos que sofrem, os que perderam entes queridos, os que estão aí sofrendo por causa desse mal, e que o Senhor ponha fim à pandemia e logo as coisas voltem à normalidade. Continua a abençoar o teu povo em todo o mundo, e oramos também pela volta de Jesus, em seu precioso nome. Amém. Chegamos ao final dessa primeira lição. Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Olha, não se esqueça, canal Igreja, UNASP-EC, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Se inscreva e aqui no YouTube ative as notificações, marca o sininho para você não deixar de receber os avisos dos novos vídeos. Canal Adventistas Brasil, que estamos trabalhando nessa parceria. Nós nos vemos na semana que vem, quando estudaremos então o tema de número 2, que tem o título Os Princípios Fundamentais da Aliança. E como sempre, 2 convidados especiais estarão conosco aqui. Continuaremos via internet, uma gravação de forma nesta ferramenta, e quando pudermos, certamente retornaremos para a igreja, para ali fazermos a nossa lição, o nosso estudo. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima semana.